Na sua época de aluno, você já sofreu algum bullying por algum motivo? Olha, na minha época de aluno, eu estou tentando lembrar, eu já devo ter sofrido, sim. Nada que tenha me... Estou tentando recordar aqui. Não, mas eu lembro de ver situações de bullying acontecendo. E, infelizmente, lembro de que, assim, eu acho que em alguns momentos eu participei como plateia também. Hoje eu reconheço isso. Antes eu não sabia o que estava acontecendo. Antes eu ia junto com o grupo. Algumas vezes. E eu lembro também que em alguns momentos eu tentava agir como alguém que tentava desvencilhar aquela situação, né? Proteger quem estava sendo a vítima, mas nem sempre foi assim. Teve vezes que eu tive junto com a galera que estava ali vendo o que ia acontecer. Você recebe muita denúncia envolvendo o bullying no Senac? Olha, felizmente, aqui no Senac de Ribeirão, até hoje eu não tive um caso que tenha chegado oficialmente até a direção. Não quer dizer que não tenha existido, né? Mas às vezes foram situações que, de repente, os próprios docentes conseguiram resolver, ou a própria coordenação conseguiu resolver, mas foram casos que a gente não teve uma escalada. Aqui no Senac de Ribeirão. O que eu já presenciei foi cyberbullying, né? Quando eu estava numa outra unidade do Senac como diretor, e a gente identificou e agiu, né, de maneira a coibir que aquela situação continuasse. Como que você faz para combater esse problema assim? Olha, a primeira coisa né, uma vez que... Eu costumo ver da seguinte forma, né, a gente tem uma etapa que é de formação da equipe. Então, a temática do bullying, do cyberbullying, ela tem que ser algo de conhecimento da nossa equipe de gestão, não só de gestão, mas de todos os profissionais que trabalham na escola. Então, a gente tem que ter conhecimento de que isso existe. Para isso, o Senac ele tem um grupo de cultura de paz, inclusive, e de inclusão e diversidade, que ajudam com ações que a gente chama de uma agenda concomitante à agenda das áreas de educação, né? A gente tem uma agenda que acontece de forma paralela na unidade, que tem o sentido justamente de criar uma sensibilização nas pessoas. Isso tanto para funcionários quanto para os estudantes. Então isso é do ponto de vista de formação. Quando essa formação ajuda para que a gente também, quanto equipe, né, de funcionários, seja mais sensível na identificação dessas situações. Então, identificando, a gente tem que agir rápido. Então, identificou uma situação de bullying ou de cyberbullying, a gente já... a orientação, quando é com os professores, é que sempre isso seja comunicado para a equipe de coordenação, não só professores, né? Se uma pessoa da limpeza está vendo alguma coisa acontecer, ela traz logo para a coordenação para que a gente tenha condição de agir. E aí a gente, né, normalmente instaura ali um processo de investigação para tentar identificar quem são as pessoas envolvidas, e a partir da identificação, aí a gente segue com toda uma fase aí de conversas, né, e de aplicação das medidas disciplinares, dependendo da gravidade do caso. Você já teve que lidar com um caso de bullying no Senac? Então, eu já tive um caso, não foi exatamente bullying, era cyberbullying, envolvia, se eu não me engano, era um grupo, uma turma, onde as agressões elas começaram no Teams, e na verdade elas foram acontecendo dentro do Teams, né? Eram agressões de alguns meninos, se eu não me engano, que isso contra um menino em específico, né? E aí a gente recebeu a denúncia, né? Recebemos lá os prints na época
da ferramenta, né, do Teams. Parte havia sido apagado, e aí inclusive a gente precisou fazer uma consulta com São Paulo, que entrou em contato com a Microsoft para que a gente conseguisse fazer a recuperação dos dados. Porque num ponto ali das agressões existia inclusive ameaças, né, que davam a entender que eram ameaças inclusive em relação à integridade física da pessoa. Fora do espaço cibernético, felizmente, nada avançou, mas a gente conseguiu fazer um trabalho depois, identificar quem eram os agressores, tivemos uma conversa com as famílias, junto com as pessoas, né, e quando nós tivemos as medidas disciplinares, né, foram aplicadas na situação. Mas é sempre importante, assim, né, para que haja sempre uma análise rigorosa e cuidadosa, né, dessas informações, porque como o bullying normalmente ele envolve muita gente, né, ou em grupos assim, é importante você entender quem na verdade está desempenhando cada papel ali dentro, né, porque normalmente você tem quem mais faz a agressão, você tem a vítima, que pode ser também mais de uma pessoa, e você tem, né, um conjunto que é o que a gente chama de plateia aqui, né, que normalmente o bullying ele só acontece quando você tem uma plateia. Você tem gente lá que está observando e está lá, porque é quando o agressor ele se sente, né, o agressor ou a agressora, eles se sentem empoderados, né? E aí tem diversos sentimentos que você observa ali de quem está fazendo a agressão também. Tem gente que se diverte, tem gente que por uma relação... Normalmente é sempre uma relação de poder, né? Que acontece ali. E do lado da escola, né, quando a gente está investigando, é sempre um processo. A gente tem que fazer um acolhimento da vítima, né, e fazer uma investigação também criteriosa, que às vezes leva um tempo para que a gente tenha informação suficiente para poder tomar uma decisão. Agora, na identificação, né, a gente já normalmente age de maneira a pontuar o que está correto e o que está errado dentro da situação. Mas depois, para as medidas seguintes, a gente normalmente faz um processo aí de investigar, entender direitinho o que aconteceu, porque normalmente tudo acontece, né, longe da coordenação, longe até de quem tem a responsabilidade por estar mantendo o espaço seguro, né? As pessoas fazem isso, às vezes, escondido. Às vezes, quando é uma brigona, assim, com um monte de gente, tem um monte de gente ali vendo, um monte de testemunha. Mas, normalmente, longe das pessoas que são responsáveis pelo espaço escolar, por exemplo. Como que o bullying afeta a gestão da escola? Olha, é uma questão disciplinar, né? Então, quando acontece, ele nos mobiliza, desde quem está tendo contato ali no caso do professor, até a coordenação, até a direção, porque é difícil um caso de bullying ou de cyberbullying que não acabe na direção, né? Até porque, gente, quando a gente fala, eu quero muito entender isso, uma coisa é a gente ver uma briga que aconteceu e acabou, a gente não caracteriza isso como bullying. Agora, uma briga que a gente começa a descobrir que essa briga ela vem acontecendo de forma sistêmica, aí a gente já entende que tem uma característica diferenciada, né? Porque aquilo vai acontecendo sempre e normalmente envolve a mesma vítima, né? A plateia às vezes ela muda, mas o agressor também, às vezes ele vai arrumando pessoas que, né, vão se juntando ali com ele para fazer aquilo lá. Mas a grande diferença de um conflito pontual e do bullying é que o bullying ele traz a característica de ser sistêmico. Ele acontece mais de uma vez, ele tem uma frequência. E como que você acha que a pessoa vítima do bullying deve combater esse problema? Ela tem que procurar ajuda. Dificilmente, né, uma pessoa que está sofrendo bullying, ela consegue sozinha se desvencilhar, né? Então,
aquilo que a gente sempre orienta, orienta o tempo todo, é o seguinte: olha, eu estou me sentindo ameaçado ou ameaçada, é importante que eu procure a coordenação, é importante que eu procure o professor, a professora, é importante que eu procure quem tiver ali de funcionário da escola para relatar aquilo que está acontecendo comigo, para que a escola tenha condição de agir o mais rápido possível. Inclusive para evitar que a coisa se torne bullying. Como você diria que a pessoa que comete agressão, ela deve mudar? Olha, quem agride, né? A pessoa que agride, ela tem os motivos dela. Às vezes são motivos explícitos, ou seja, né, a pessoa verbaliza por que ela está fazendo aquela agressão, e às vezes tem, né, motivos que a gente não sabe o que está motivando, né? Mas eu sempre parto do ponto que a gente trabalha na situação, né, a gente tem que agir na situação, tem que trazer para a pessoa clareza do dano que ela está causando para quem ela está agredindo, né, nas mais diversas formas de agressão que a gente tem. Mas depois existe um processo que normalmente ele é um pouco mais longo, da gente agir ou trabalhar junto com esse agressor para entender a causa do porquê que ele se torna, do porquê que ele está realizando aquele tipo de agressão, que normalmente às vezes são coisas mais profundas, né, daquela pessoa. Então, entender a causa também é um ponto importante aí, e que normalmente é o processo mais demorado para a gente chegar, né, e que às vezes, inclusive, a escola, eu diria boa parte das vezes, a escola precisa contar aí com profissionais que, né, psicólogos que trabalham essa parte normalmente na área da psicologia, terapia, né? Então a escola trabalha em parceria com esses profissionais, né, quando a gente vê casos de agressores que repetem essas agressões, né, ou que não se reconhecem como agressores. Você pode deixar uma mensagem para as vítimas do bullying? Se você está se sentindo incomodado, inseguro, se você está sendo agredido, se você às vezes nem entende o que está acontecendo com você, mas isso está te trazendo um desconforto, não deixe de procurar ajuda. Às vezes a ajuda pode estar no seu colega, né, que fica ali do seu lado, às vezes não, mas independente de qual for a situação, né, saiba que você sempre vai ter alguém para estar te apoiando dentro desse processo ou te ajudando a entender o que está acontecendo, tá? Se você consegue identificar que se trata de uma agressão, não deixe de procurar a escola, algum profissional da escola. Pode ser o professor, pode ser um funcionário, às vezes, da limpeza, com quem você tem, às vezes, intimidade, qualquer pessoa, mas não deixe de fazer esse relato, né, para que a escola tenha condição de te ajudar dentro desse processo e a gente tentar evitar que esse seu desconforto continue. Ok? Então acho que é esse o recado que eu quero deixar para vocês. Muito obrigado. É isso?